Não, eu estou procurando. Essa aí. Retornando aos trabalhos. Dando início aos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa o senhor Antônio Roseira, engenheiro de armamento e professor de defesa pessoal, para falar sobre o tema integração civil com as forças de segurança. O senhor tem 15 minutos para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite do vereador Joaquim Almeida para estar vindo aqui na Câmara Municipal de Jacareí, muita honra, falar de um assunto que já me acompanha há muitos anos, que é falar sobre a mentalidade, o comportamento defensivo, a aplicação de todo esse conceito, como é que isso se conecta com os projetos que estão aqui em andamento da Casa. Eu trouxe uma apresentação de slides para tratar desse assunto com os senhores. E vamos abordar justamente o que é o comportamento defensivo, que eu chamo, né? Que é um conjunto de metodologias, de mudança de hábitos, de tudo que a gente pode mudar na nossa vida para, no final das contas, a gente poder voltar mais seguro para casa, que é o que todo mundo quer, a percepção de segurança. Meu nome é Antônio Roseira, eu sou coronel veterano do Exército Brasileiro e por mais de 20 anos eu venho trabalhando com comportamento defensivo, segurança, defesa pessoal, principalmente com foco na prevenção da violência, do crime e aplicação de protocolos práticos e simples para famílias, para escolas e para profissionais. Tive a oportunidade de me aprofundar no campo de antiterror, do contra-terror, por causa do Krav Maga, pelas idas a Israel. E isso foi muito importante para que essa mentalidade da defesa, que eu costumo chamar aqui a semente do comportamento defensivo, é fundamental que essa mudança ela seja feita de dentro para fora. A gente tem que primeiro mudar o entendimento, a nossa mentalidade. Pode passar, por favor? E nesse contexto, eu vou apresentar aqui o que é o comportamento defensivo e como é que isso se conecta com os projetos que estão em andamento aqui. Pode passar, por favor. Então, aqui eu quis mostrar, né? Quem já aplica o comportamento defensivo. Qualquer pessoa pode aplicar o comportamento defensivo. Ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar com grupos distintos, grupos de mulheres, de alunos em academia, grupos de civis buscando um propósito especial, um tema específico, também com empresas e com forças policiais, tanto de elite quanto não de elite, forças armadas, porque esses militares, o profissional da segurança, ele mais do que ninguém, ele precisa ter o comportamento defensivo, porque existe uma estatística que mostra, né, que os policiais, eles acabam sendo vitimados ou tendo ocorrência quando eles estão justamente na folga, que é aquele momento que a gente desliga, a gente perde a nossa capacidade de prevenção, de atenção e a capacidade que é fundamental para a gente tomar medidas, tomar decisões para antever uma situação criminosa. Então, nesse contexto, eu vou desdobrar mais para frente o que é o comportamento defensivo. Pode passar, por favor? E eu gostaria de convidar, antes da gente falar de cidadão, de tecnologia e de força de segurança, convidar os senhores para assistir um vídeo que eu passo no meu curso, na minha palestra, que é um experimento social. Ele é um vídeo que não é real, ele é feito com o objetivo de capturar a reação, aí sim é algo real, que ele vai capturar a reação das pessoas quando elas se dão conta de que está tendo uma situação criminosa na nossa frente. E eu vou convidar os senhores para pensarem da seguinte forma: imagine que eu tivesse agora a capacidade de apresentar para cada um dos senhores um trecho do futuro. E nesse trecho,
seria o pior dia da sua vida. E nesse trecho, você veria ou a si mesmo ou alguém da sua família sendo vitimado. Eu tenho certeza que uma vez vendo esse vídeo do futuro, qualquer um mudaria a rota quando volta para casa. São mães que cancelariam seus compromissos para ficar com os filhos, e filhos que voltariam mais cedo para casa, quando perceberam que algo estava errado. Então, isso é comportamento defensivo, é eu entender que eu tenho que ser mais responsável, assumir a responsabilidade pela minha própria segurança, e não simplesmente delegar isso para o Estado, e achar que a polícia vai ser onipresente, e que o 90 vai me salvar. Isso é importante sim, mas o cidadão ele tem muito para fazer. Então, vamos assistir o vídeo, e eu quero que os senhores só tenham uma pergunta na cabeça. Se eu estivesse ali naquele momento, o que eu faria? Hello comrades, and welcome to Normal TV. Sadly, we live in a country which has the highest rate of reported cases of rape. A modest land called Sweden. Rape is a very serious crime, which not only affects our country, but the rest of the world. And it can happen to anyone. Not only does it traumatize the person being assaulted, but it affects us all as a society. It happens in the count of minutes, but leaves a scar for life. So in our new social experiment, we put Swedish citizens up for a test. Will people interfere after hearing a girl screaming for help from a suspicious-looking car? Or will they choose to walk away and leave her helpless for her doom? Let's find out. Be quiet! Be quiet! Be quiet! Stop! Stop! Don't touch me! Quiet! Please! Please stop! Be quiet! No! No! Please! I don't want to help me, someone! Please! Please! Please stop! Bom, então voltando, vocês fizeram a pergunta para si mesmo, o que vocês fariam se fosse vocês passando do lado daquele carro ali? A gente viu aí que 85% das pessoas sequer demonstraram uma intenção de ir lá fazer pelo próximo. Isso mostra, fica muito claro, que se eu depender, deixar minha vida pela sorte, 85% das pessoas não estão nem aí. A pessoa passa ali com o seguinte raciocínio: não é comigo, mas eu tenho certeza que nós gostaríamos que, se fosse a nossa filha, que alguém fosse lá abrir a porta. Então, a nossa mentalidade ela tem que começar a mudar da seguinte forma: eu vou fazer porque eu gostaria que alguém fizesse por mim. Isso é a semente do comportamento defensivo, é a semente do comportamento colaborativo entre o cidadão. E eu vou trazer exemplos de fora, onde eu pude presenciar isso, viver isso, para mostrar que isso lá fora já funciona há muito tempo, mas precisa mudar a mentalidade. Pode voltar, por favor? Aqui esse slide eu apresento também com esses 11 minutos, eu peço para alguém marcar esses 11 minutos, aqui não vai dar porque são 15, mas isso é só para a gente ter uma noção que hoje a estatística mostra que a cada 11 minutos uma pessoa é vitimada por homicídio. Então, nesse momento que eu vou estar falando aqui aos 11 minutos, alguém vai ter tido os seus últimos momentos da vida ali. Esse é o nosso número hoje atualizado, 11 minutos. Pode passar, por favor? Então, por que esse tema é tão urgente aqui em Jacareí, né? Jacareí é uma cidade média que sofre os mesmos tipos de problemas de qualquer outra cidade. A violência ela não é mais física, ela hoje invadiu o mundo digital, ela está no chat, ela está no celular, nas redes sociais, onde adolescentes, crianças são aliciados. Existem as leis que já foram um avanço aqui na casa, e agora o projeto de integração das câmeras, que
está em discussão. E eu destaco ali que, sem o cidadão engajado, isso vai virar apenas um Big Brother, um emaranhado de tecnologia, e não vai trazer o resultado que toda a cidadania, toda a população espera. Pode avançar, por favor? Então, de novo, comportamento defensivo, ele não é paranoia, é uma consciência ativa, é assumir a responsabilidade pela nossa segurança e a segurança de quem está sob meus cuidados. E dessa forma, como é que a gente traz isso para a cidade? O cidadão, ele passa a ser o primeiro sensor da cidade. É ele que vai dar essa contribuição de observar, de orientar, e essa informação, por meio da tecnologia, ela chega a um centro de decisões, que é o centro de observação. E lá, esse fato observado pelo cidadão, ele pode rapidamente se transformar em ação pelas forças de segurança. Esse é o caminho, essa é a conexão. Então, dessa forma, a gente entende que, se eu tenho a tecnologia à disposição, eu tenho o cidadão consciente do papel dele, e ele esteja preparado, com protocolos corretos, bem definidos, responsabilidade de todos, o procedimento claro e a pessoa preparada, isso vai resultar numa resposta, numa prevenção. Podemos passar? Que é justamente o que eu ensino no Krav Maga, que é a gente sempre tentar agir no campo da prevenção. A reação ela é muito pior, porque a reação ela é caótica e ela é imprevisível. Aqui eu trouxe, senhores, exemplos. A gente poderia também apresentar exemplos aqui do Brasil. Campinas já tem projeto semelhante, São José também, mas eu quis trazer o que eu vi lá fora, que é, por exemplo, o exemplo de Detroit, onde existem os centros de monitoramento em tempo real, é o projeto Luz Verde, Green Light, e isso funcionou por uma iniciativa até da polícia em parceria com os comerciantes, que passaram a disponibilizar as câmeras externas dos seus estabelecimentos para que a polícia tivesse acesso. E o que aconteceu nessas cidades foi que a mancha criminal reduziu drasticamente. É óbvio, a partir do momento que o vagabundo vê aquela luz verde ali, ele sabe que ele vai ser monitorado, ele sabe que ele vai ser achado. Então, a gente causa um efeito chamado dissuasão, que é o que eu apliquei nas Forças Armadas. O que é a dissuasão? A gente está tendo um exemplo disso aqui agora, quando a gente tem um porta-aviões maior do mundo encostado no quintal da gente. Isso é demonstração de força, é demonstração de poder, isso é dissuasão, é você fazer o seu oponente desistir de lutar por aquilo que você mostra. Outros exemplos de dissuasão é quando a gente, por exemplo, bota uma placa na nossa casa dizendo: não se aproxime, cachorro, cão bravo. Isso é dissuasão, você está mostrando o seguinte, ó, se você vier aqui, você vai ter problema. Esse é o efeito que causa para o criminoso, ele saber que ele está sendo monitorado. E dessa forma, a resposta policial acaba sendo muito mais rápida, baseada na imagem real. Qualquer problema que tiver naquela área, a polícia vai ter acesso àquela câmera e tomar decisões mais rápido. E aqui fica uma lição, né? Isso aí, todos os projetos, eles surgem de uma adesão voluntária, os próprios comerciantes. Ali embaixo é até um exemplo de um estabelecimento comercial que franqueou a câmera até interna do seu próprio negócio. Além da câmera externa, ainda permitiu acesso às câmeras internas. Então, mostra que aqui existe uma confiança da população no sistema das forças de segurança. Pode passar, por favor? Eu trouxe também, obviamente, pela minha trajetória, um exemplo de Israel. Israel é o país que eu cito sempre como o verdadeiro país que se preocupa 24/7 com a sua segurança. A hora que Israel descansar 1 hora, ele some do mapa. E a gente viu isso no 7 de outubro de 2023, um ataque que foi feito. Então, Israel, essa mentalidade não está só no aparato, ela está no cidadão. O cidadão lá, ele tem essa cultura da corresponsabilidade. Lá, a segurança não é um problema dos outros, é um problema meu. O cidadão, ele se sente um elemento fundamental para colaborar. Existem grupos voluntários que até são treinados para dar apoio à polícia. E assim, dessa forma, você tem câmeras por todos os pontos críticos da cidade. Obviamente, tecnologicamente e até humanamente impossível você colocar infinitas câmeras, você precisa ter, obviamente, pessoas observando isso também. Então, não é o número de câmeras que vai fazer a diferença, mas sim a inteligência de onde posicioná-las.
E lá existe o que a gente chama no antiterror, que é a capacidade de prevenção, que a gente aqui no Brasil a gente não tem completamente. Em Israel, uma criança de 5 anos, ela tem essa capacidade de prevenção. Se ela vê uma mochila sendo deixada no chão, ela reporta, ela vai avisar. Pode não ser nada, mas ela tem essa capacidade. E aqui no Brasil, pela nossa cultura, a gente não tem essa preocupação, mas os israelenses lá, ele tem. Pode passar, por favor? Aqui é um exemplo da cidade velha de Jerusalém, que mostra ali uma câmera de monitoramento com policiais. É um exemplo dessa utilização. Pode passar, por favor? E aí, o que a gente vê? Jacareí tendo a possibilidade de trabalhar isso e ser uma cidade sentinela. Ou seja, imagine cada comércio, cada condomínio virando um ponto de proteção, virando olhos da polícia, e essa integração acaba multiplicando essa capacidade de percepção das forças de segurança, mas é fundamental que o cidadão seja treinado, ele seja, claro que a gente não vai conseguir isso de um dia para o outro, mas que o cidadão entenda que ele tem um papel importante, que ele pode contribuir muito, obviamente, para a própria segurança e para a segurança do vizinho, que isso vai gerar uma segurança para o bairro, e isso aí a segurança ela vai se formando em camadas. Pode passar? Bom, e esse é o último slide, obviamente em 15 minutos aqui seria muito difícil esgotar esse assunto, mas eu espero que essa semente do comportamento defensivo, de alguma forma, tenha ficado aqui, que se isso puder gerar novos debates, novas discussões, eu me coloco à disposição para poder contribuir, seja trazendo esse assunto mais próximo da sociedade, ou ainda trabalhando junto com as forças de segurança, para desenho de fluxos, de limites, de acionamentos. E é isso, construir essa cultura no cidadão, para que ele, ao olhar para aquele primeiro vídeo, que ele sinta a motivação de fazer pelo próximo. Em Israel existe uma frase que diz que se eu não fizer por mim, quem vai fazer por mim? Né? E ainda diz, né, que se eu fizer só por mim, que tipo de cidadão sou eu? Então é essa mensagem que eu deixo aqui para os senhores. Mais uma vez, desculpe ter passado o tempo, mas esse assunto aí eu sou apaixonado por isso, se deixar eu fico falando aqui o dia inteiro. Muito obrigado, agradeço. Agradeço a exposição feita pelo senhor Antônio Roseira.